Olá, sejam bem-vindos ao 7 Minutos. Hoje gostava de falar um bocadinho sobre o tema existência. É natural que venha, por vezes, uma dúvida à nossa cabeça. Essa dúvida é: porquê é que eu existo? Afinal de contas, todos nós já tivemos esta dúvida. Mas quando lhe tentamos responder, costumamos voltar atrás no tempo e chegar à fundação do mundo, à fundação do universo. E depois deparamos-nos com outra questão ainda mais difícil, que é: porquê é que o universo existe? Afinal de contas, será que há uma explicação lógica? Há uma explicação razoável para que o universo exista? De facto, para responder a esta pergunta, Gottfried Leibniz, um filósofo alemão, acaba por criar 3 premissas que depois irão concluir numa conclusão lógica. E, afinal de contas, quais são essas 3 premissas? A primeira premissa é: tudo aquilo que existe tem uma explicação para a sua própria existência. A sua segunda premissa é: se o universo de facto tem uma razão para existir, ou se de facto existe, então a sua explicação é Deus. Ou seja, a explicação da sua existência é Deus. A terceira premissa é: o universo existe. A terceira premissa é básica. Mas, por fim, poderíamos então concluir que a razão da existência do universo é Deus. Vai ser essa a conclusão. Então vamos começar por explorar estas 3 premissas. A terceira premissa, como eu disse, é muito básica. O universo existe. Todos nós sabemos que de facto o universo existe. Quer questionemos isso, quer não, todos nós sabemos. E agora voltamos à primeira premissa. Tudo aquilo que existe tem uma razão ou uma explicação para a sua própria existência. Assim sendo, nós podemos simplesmente ignorar esta questão. Nós podemos simplesmente ignorar o facto de haver uma razão para a existência do universo. Nós podemos simplesmente dizer, como Bertrand Russell disse: o universo está aqui porque está, simplesmente existe. Mas, de facto, eu não quero ignorar essa questão. Eu não gosto de ignorar questões tão essenciais. E, portanto, quando eu me questiono sobre a existência do universo, acabo por pensar ainda noutra coisa. Se existe uma razão para a existência do universo, e de certa forma na segunda premissa eu já estou a pressupor que essa razão é Deus, então será que Deus tem uma razão para existir? E aqui as coisas complicam-se ainda um pouco mais. Mas é aqui que Leibniz faz a diferença entre seres ou coisas contingentes e coisas necessárias ou seres necessários. O que é um ser necessário? Um ser necessário existe por causa da necessidade da sua própria natureza. Ou seja, é impossível esse ser ou essas coisas não existirem. Um exemplo disto é, por exemplo, os números na matemática. Os matemáticos consideram que os números são ou os seres abstratos, digamos assim, ou objetos abstratos, digamos assim, são necessários e que é impossível existir o universo sem existirem os próprios números. E depois há as coisas contingentes. As coisas contingentes são coisas que existem, mas poderiam de facto não existir. E são levadas à sua existência através de alguém ou de algo. Um criador, por exemplo. Um exemplo disso sou eu, um ser humano. Eu podia simplesmente não estar aqui. Bastava que a minha mãe não tivesse conhecido o meu pai, por exemplo. Ou uma caneta. Uma caneta poderia não existir. Bastava alguém não se ter lembrado que necessitava de algo para escrever, por exemplo. Ou seja, o universo, quando nós questionamos, é uma coisa contingente ou é uma coisa necessária? Nós, quando começamos a ter esta dúvida na nossa cabeça o porquê do universo existir, nós, por norma, já tendemos a pensar que o universo é algo necessário. Mas não é, de facto. O universo é algo contingente. É algo que não tinha de existir. Se nós pensarmos, o universo bastava ter-se desenvolvido de uma maneira diferente e não haveriam estrelas, por exemplo. Não haveriam, por exemplo, outras galáxias. Ou então, simplesmente não existia. E agora chega aqui a esta questão. Se o universo é algo contingente, então, porquê é que o universo existe? Porquê é que, de facto, o universo aqui está? Como é que ele surgiu? Tendo em conta que ele é contingente, então tem de haver alguma força externa, algum fator externo ao próprio universo, algo que saia da matéria, do tempo e do espaço, para o criar. As únicas coisas que conseguem identificar-se com estas características
são os objetos abstratos, tais como os números que eu disse, e que de facto, na lógica da matemática, eles não servem para criar, ou seja, eles já em si já tiveram, de certa forma, de existir por causa da natureza criada no universo, digamos assim. Então, a única coisa, o único ser que consegue caber nesta categoria de ser algo necessário é Deus. E portanto nós chegamos à conclusão. Deus é o Criador do universo. A razão do universo existir é Deus. Mas agora há outra questão. E porquê é que Deus criou o universo? Porquê é que Deus me criou a mim e a ti? E a Bíblia tem a resposta para isso. A Bíblia dá a resposta a este propósito que nós tendemos sempre a buscar na nossa vida, a esta última peça do puzzle que nós necessitamos na nossa vida. Nós podemos tentar ignorar essa peça do puzzle, mas a verdade é que essa peça do puzzle é necessária. É necessário que nós consigamos encaixar para fazer uma imagem bonita, para fazer um puzzle bonito da nossa vida. Então, sendo assim, ainda a Bíblia, ou seja, aquilo que eu disse que dá a resposta, nós vamos entender que, de facto, nós fomos criados com o propósito de adorar a Deus, de louvar a Deus, mas, acima de tudo, de conhecer Deus de uma forma íntima. E eu gostava de terminar os 7 minutos com uma passagem que exemplifica isto que nós estivemos a falar, esta nossa existência. E essa passagem encontra-se em Colossenses 1:16. E eu vou passar a ler. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Deus estava no início e Deus continua a estar aqui. Agora cabe a ti tomares a decisão se o queres conhecer ou não.